pois é Ele que conhece o seu coração. Eu lembro de Mateus 7, versículo 24. Eu irei ler essa parábola de Jesus para vocês. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então aqui Jesus diz que a casa é a nossa vida. Aleluia. A rocha é Jesus e a areia são os pecados, são os mundos, são as provações. Então a gente tem que construir a nossa vida em Jesus, porque quando vem as tribulações, os problemas, a nossa vida ela não vai cair, porque nós estamos a casa construída em Jesus. Então eu digo hoje para você, não olha nem para o lado, nem para o outro, olhe para o alvo, que é Cristo. Eu creio nessa palavra, pois Deus ele é grandioso para fazer infinitamente mais, e todos os seus problemas serão destruídos para a honra e glória de Deus. Então os homens, os satrapas, foram até Dário contar a ideia que ele tinha no coração deles, pois o coração deles era mau, era inveja o que eles tinham. O decreto era não adorar nenhum outro Deus ou homens, a não ser Dário, durante 30 dias. E Dário, com o coração soberbo, porque Dário teve um coração soberbo na hora, porque ele gostava de Daniel. Ele gostava tanto de Daniel porque Daniel era justo. Mas olha o que o inimigo faz com a gente. Tampa os nossos olhos. Por quê? Para destruir o Filho de Deus. A sua identidade é ser filho do Senhor. É construir a sua casa em Deus. É saber quem você é em Cristo Jesus. Sabe? Ele teve um coração soberbo e gostou desse decreto. E o castigo era, se você não adorasse a mim, que era Dário, seria jogado na cova dos leões. E esse decreto não podia ser cancelado. Quando Daniel ficou sabendo disso, desse decreto, sabe o que ele fez? Ele foi orar. Porque a Bíblia ela é clara ao dizer que Daniel orava 3 vezes por dia para agradecer ao Senhor. E dessa vez ele foi orar para pedir ajuda a Deus, porque esse decreto era muito ruim para ele. Sabe, isso é muito interessante, irmãos, porque quem sabe da sua identidade vai falar com Cristo, vai falar com Deus. Quando nós temos uma notícia ruim, uma notícia boa, o que nós fazemos com isso? Nós falamos para as pessoas, nós falamos para pessoas, amigos, que muitas vezes dá conselho para nós ruins, que muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas aquele que conhece em Cristo vai falar com Deus, vai fechar a porta do seu quarto e dobrar os seus joelhos para falar com o Senhor. Hoje eu digo para você, vai falar com Cristo. Sabe por quê? Porque é só na intimidade que conhecemos a nossa identidade. Fala para o seu irmão do lado. É só na intimidade que conhecemos a nossa identidade. É só com Cristo que conhecemos quem nós somos. E é com Ele que nós não iremos ir para as atribulações, para o mundo. Todo mundo aqui conhece Procurando Nemo? O filme Procurando Nemo? A Dory diz assim: continue a nadar, continue a nadar. Mas eu vou trocar essa frase para falar para vocês, jovens, nessa noite. Continue a orar, porque é só com Cristo que nós
realmente nos conhece. Os satrapas, que são os homens, eles sabiam que Daniel iria orar. Eles já sabiam que Daniel iria agradecer a Deus 3 vezes por dia. Eles já sabiam, estavam de olho em Daniel, porque quando eles seguiram Daniel, Daniel estava com a janela aberta orando ao Senhor. E o que aconteceu? Eles viram isso, eles estavam investigando ele. E eu digo também para você nesta noite, muitas pessoas irão ficar de olho em você, irão te investigar, irão saber o que ele vai fazer agora, o que ele vai fazer agora. Ele vai pecar? Ele vai olhar para o que nós iremos fazer? Quais são os frutos que iremos mostrar ao Senhor, a essas pessoas? Qual que são os frutos? São frutos podres ou são frutos bons? Eu digo para você nesta noite, cria raízes em Cristo. Aleluia. Cria raízes em Cristo, porque a semente, ela cresce e ela fica boa, que somos nós somos a semente. E Deus é o jardineiro. É Deus que rega nós, para que nós venhamos ser árvores cheias de frutos bons. E quando as pessoas vier até nós, vão pegar frutos bons e saber do nosso testemunho. Pois o nosso testemunho é Cristo. Sabe, o mundo muitas vezes traz coisas para nós que a gente acha que é bom momentaneamente. Acha que agora está bom. Mas Paulo, sabe o que ele vai falar sobre? Em Romanos 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu digo para você, o pecado é a morte, mas não é só a morte física, é a morte espiritual. E essa é a pior morte, porque a gente, quando está em Cristo, nós temos a vida eterna. Nós temos a salvação. Com Ele nós conseguimos caminhar. No nosso caminho muitas vezes tem pedras que a gente pode cair, mas é Cristo que nos levanta. Cristo irá levantar você nesta noite. Cristo, Ele está com você nesta noite e na sua vida. Você tem que mostrar para os seus amigos jovens, você tem que mostrar para os seus amigos que você é amado por Cristo, que a sua identidade é ser serva de Deus. O salário do pecado, ele vai trazer a morte física e espiritual. Então, creia em Jesus, que Ele te dará a salvação, pois é só nele que nós temos identidade. Então, os homens foram contar a Dário que eles tinham visto. Eles tinham visto Daniel orando e eles foram contar a Dário. E Dário ficou muito triste porque ele gostava de Daniel. Ele fez de tudo para que Daniel pudesse ser salvo. Mas mal sabia ele que ele já estava salvo em Cristo. Mas ele não podia mudar o decreto. Então ele pediu para que Daniel pudesse vir e ser jogado na cova dos leões. Olha, gente, sabe o que ele disse no versículo 16? Que o seu Deus o livra, Daniel. Dário teve um pouco de fé no coração, mas Deus estava testando Daniel. Deus via o coração do seu servo. O inimigo não quer as pessoas de fora. O inimigo, ele quer as pessoas de dentro. Ele quer os filhos de Deus. Deus, ele irá testar o seu coração para ver não onde você está. Você está em Deus ou está no mundo? Você me adora aqui, mas lá você faz o quê? Você não gosta de mim? Você não quer olhar para mim? É Deus, ele diz hoje para você nesta noite, olhe somente para Cristo. Receba essa palavra, levante a sua mão. Olhe somente para Cristo. Confia a sua vida em Cristo, na mão de Deus, pois é Ele que conhece você, em nome de Jesus. A gente tem que ser como Daniel. Nós temos que permanecer em Deus, ter um coração fiel, ter um coração de fidelidade. Isso é a nossa identidade. Identidade é ser fiel ao Senhor. Nós somos falhos. Eu não vou dizer para você que eu não sou falha, todo mundo é falho. Mas santidade é nós se arrependermos todos os dias de nossas vidas. É nós se arrependermos, se ajoelhar e falar com Cristo. Então Daniel foi fiel, ele foi fiel na tempestade, ele poderia muito bem
Em nome de Jesus, seja hoje você como Daniel. Seja hoje você como os profetas de Deus. Ainda existe pessoas como os profetas de Deus. Eu creio que você pode ser usado por Deus. É só você ser disponível para Ele. Ser disponível para o reino de Deus, como Daniel foi. E Ashley, então, o que houve depois? Daniel morreu? Você não conhece o seu Deus, irmão? Daniel foi salvo por Cristo, que no versículo 21, que eu disse para vocês, quando Dário, ele ficou sem dormir, sem comer, porque ele gostava de Daniel. Ele ficou, depois ele saiu correndo para ver o que havia acontecido com Daniel. E ele perguntou assim: ó Daniel, o seu Deus o livrou? E olha o que Daniel diz: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Você pode dar um glória para o Senhor? Porque o que Deus pode fazer com você é infinitamente mais do que os nossos olhos podem enxergar. Os olhos humanos enxergam só o que a gente vê, mas a fé, ela é impossível. As coisas impossíveis podem acontecer. Como um leão pode fechar a sua boca? Como isso pode acontecer? É porque o Deus Todo-Poderoso, Ele fechou a boca dos leões para salvar o teu servo. E o que Ele não pode fazer para você? O que Ele não pode? Ele pode sim te salvar, mas você precisa confiar em Cristo. Você, jovem, é o futuro do Brasil, é o futuro do mundo, e os seus filhos também serão. Em nome de Jesus, vocês serão uma bênção para a palavra de Deus. Vocês levarão a palavra de Deus, e eu creio nisso. Eu estou aqui levando a palavra de Deus para a honra e glória do Senhor, porque Ele é bom e Ele voltará para nos buscar. E foi isso que Daniel fez. Glórias a Deus nas alturas, em nome de Jesus. Daniel foi protegido por Deus. Daniel não deixou a sua fidelidade, a sua identidade. E muitas vezes nossa fé está abatida por causa da ansiedade, por causa do pânico. Mas Deus é poderoso para tirar a sua ansiedade. Não pensa no amanhã, não pensa no seu passado. Pensa em Deus. A sua ansiedade não vai te dominar. Porque você que tem a identidade em Cristo, você que se conhece em Deus, você sabe que o seu amanhã está nas mãos dele. Você sabe que ele não vai deixar o inimigo te arrancar. Não vai deixar a sua amiguinha do seu trabalho, da sua escola, ficar falando mal de você. Por quê? Porque ele nos defende. Ele é grandioso. Deus é poderoso. Em nome de Jesus, você pode dar um glória por essa palavra? Então, jovens, é difícil viver. Eu sei que é difícil. Muitas vezes a carne a gente pode ter um desejo da carne, mas Jesus disse, é melhor a gente vencer, porque
abençoe Glória a você. Deus, Que Deus aleluia. abençoe todos vocês. Que vocês possam ter o